e ele entra no santuário não feito pelas mãos dos homens para efetuar a redenção lá. Ora, todos aqueles que estão debaixo do seu sangue, debaixo da sua consagração, debaixo da... Que ordem é essa? Que sacerdócio é esse que o rei Davi está falando no Salmo 110? De que ordem sacerdotal nós estamos falando aqui? Há coisas que nem a tradição judaica vai ter certeza, pois o judaísmo hoje tem uma referência e uma certa identidade para Melquisedeque. Aquele Melquisedeque que apareceu a Abraão lá atrás em Gênesis. Mas na Brit Hadashah, nós temos a explicação, a drachá, de alguém que vai dar uma indicação muito profunda para a gente do que pode significar esse Melquisedeque, ou Melquitzedek. Então fique conosco até o final desse vídeo, eu tenho certeza que as informações que eu vou trazer vai te surpreender, tenho certeza que vai crescer muito o conhecimento que você já tem das Escrituras. Eu sou o Rabino Yosef Baru, trazendo mais esse vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos amigos, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, e hoje aqui em especial um vídeo com um tema muito importante para o conhecimento de cada um de vocês, e trazendo também, dentro desse tema de hoje, revelações do nível espiritual em que nos encontramos hoje, não é? O que é essa ordem espiritual, essa ordem sacerdotal, que todos nós estamos envolvidos. A partir de quem, a partir de quando, o que significa Melquisedeque, quem foi Melquisedeque, o que foi achado junto dos pergaminhos do Mar Morto. Tem muita coisa importante para nós comentarmos aqui, para nós falarmos nesse vídeo de hoje. Eu tenho certeza que vai trazer muita informação para vocês. Então eu já venho pedir a você que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui se você não é inscrito no nosso canal, ou seja, se você ainda não é membro e deseja também ser parceiro nosso aqui, ajudando o nosso ministério, também você tem a oportunidade de se tornar membro. E é claro que sempre nós falamos aqui, compartilha esse vídeo para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas, para que eles também possam conhecer as Escrituras, também se desenvolver nas Escrituras e aprender de fato a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Até porque esse é o nosso lema, né? Ensinar a Torá para o mundo e dizer que o nosso Mashiach, o Messias de Israel, o Messias Yeshua, ele já veio e cumpriu toda a Torá. Baruch Hashem. Vamos então entrar aqui no material que preparamos para vocês hoje e fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? E é claro que sempre compartilhando com vocês também sobre essa escola tão especial que é a ZIL, Azeit Yosef Yeshiva University.
não é? A nossa yeshivá, essa escola judaica, essa escola rabínica, onde você tem a oportunidade de ingressar nessa escola. Ela tem sua sede, o seu registro aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e agora trazendo essa oportunidade para todo o público brasileiro no Brasil, onde, tendo o sistema online, você pode entrar nas classes ainda hoje, fazer sua inscrição e já começar a estudar para poder desfrutar de todo o conhecimento que existe na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University. Esse curso teológico, essa escola judaica, que vai te trazer profundo conhecimento de todo o Tanakh, de toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, do Sefer Bereshit ao Sefer Hitgalut, onde você vai encontrar tantos ensinamentos debaixo dos comentários dos sábios de Israel e também sendo avaliado dentro da própria língua original, o hebraico, você vai encontrar muita riqueza de informação. Então não perca tempo, entra aqui na descrição do vídeo, você terá as informações para acessar a nossa secretaria e poder também estudar conosco. Nós estamos esperando você, as portas estão abertas, faça a sua inscrição, venha estudar conosco na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University. Você já é muito bem-vindo. Muito bem, nós vamos entrar nesse tema, um tema tão especial, um tema tão também polêmico, pelo fato de não haver muitas informações. Nós vamos falar de Melquitzedek, ou Melquisedeque, como é conhecido em português. E, é claro, não há muitas informações de fácil acesso, né? Não são todas as pessoas que vão ter acesso à informação. Então, por isso, nós estamos trazendo para vocês aqui também informações que para vocês já não vão ser mais, não vai ser mais difícil, não vai ser inacessível, porque estamos trazendo para vocês, e esse é também uma das razões pela qual nós temos a nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University. A nossa yeshivá, ela está aí para ajudar as pessoas a terem acesso à informação. Hoje aqui no nosso vídeo nós vamos compartilhar informações importantes com você, e é por isso que eu peço a você a sua atenção, a sua dedicação aqui nesse vídeo. Fique conosco até o final. E mais uma vez eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo, porque vai ser de um valor muito grande, tá certo? Vamos falar de Melquisedeque, essa figura emblemática que aparece lá no princípio das Escrituras, no Sefer Bereshit, em Gênesis. Ele vai aparecer nos Salmos, ele vai aparecer no Novo Testamento, na Brit Hadashah, ele vai aparecer nos comentários dos sábios de Israel, não? No Talmud, no Midrash, ou seja, há uma riqueza de informação, e não é só isso, nós vamos falar também do que foi encontrado que é relevante em relação a Melquisedeque. Então fique conosco aqui até o final, eu já quero compartilhar o nosso material com vocês. Vamos lá, tenho certeza que esse vídeo vai ser muito produtivo para o seu crescimento espiritual. Bom, quando nós começamos a falar de Melquisedeque, ou Melquisedeque, né, nós vemos aqui, é uma figura enigmática, né? É um rei, ao mesmo tempo ele é sacerdote do Deus Altíssimo, ele governa um reino cuja cidade é a preciosa Shalem, né? Salém em português, mencionado nas palavras da Torá, da lei de Deus, nos Terrilim, nos Salmos e também na Brit Hadashah, o Novo Testamento. Também na Massorá, a tradição judaica, há comentários dos sábios de Israel a seu respeito, e um achado arqueológico, um pergaminho que é atribuído a este emblemático Melquisedeque. E sobre ele trataremos nesse shiur, sobre ele que nós vamos adentrar aqui agora. Então, já vamos vendo aqui referência na Torá, né? Ou seja, nos 5 livros de Moisés, em especial no Sefer Bereshit. O Melquisedec Melech Shalem hotzi lechem vayain vehu horen le'el elyon vayvarechechu vayomar Baruch Avraham le'el elyon koneh shamayim va'aretz ubaruch el elyon asher migen tzarecha beyadecha vaiten lo ma'aser mikol. E Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo.
e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Veja que coisa especial esse verso da Torá. Abraham Avinu, Abraão, nosso pai, vai para uma guerra. E nessa guerra ele se dispõe, aí ele vai com toda a força para libertar o seu sobrinho Ló, que estava habitando na cidade de Sodoma. E então toda a cidade de Sodoma, junto com outras cidades, foram levadas cativo. Avram, ele ouviu falar sobre isso e o seu sobrinho estava lá com a sua família. E ele vai com 318 homens, junto com os confederados deles, dos cananeus, e vai atrás nessa guerra. E nessa guerra eles vencem. E ao voltar da guerra, com os espólios de guerra, vem ao seu encontro um homem. Esse homem era um rei, chamado Melquisedeque. E ele também não era só um rei, ele era Kohen Le'el Elyon, um sacerdote do Deus Altíssimo. E é muito interessante que esse encontro não tem detalhes, esse encontro não tem explicações. Está escrito que ele abençoa Abraão, ele bendiz a Hashem, o Deus Altíssimo, por Abraão, e bendiz a Abraão por servir ao Deus Altíssimo. E ele mesmo é um sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele vai dar pão e vinho para Abraão, e Abraão dá o dízimo de tudo dos espólios de guerra para ele. E ele abençoa Abraão. Agora veja que coisa interessante. Melquisedeque recebe o dízimo e abençoa Abraão. Não é o contrário. Isso mostra que Melquisedeque está em uma posição superior a Avraham Avinu. Ele está numa posição de Cohen, de sacerdote. A pergunta que fica, a pergunta que é feita, é a mesma que vai ser feita na Igeret Elaivrim, ou seja, a carta aos Hebreus. Ora, se Avraham dá o dízimo a Melquisedeque, então Melquisedeque ele é maior que Avraham. Quem é esta figura? Quem é esta pessoa? Aonde foi dito ou explicado sobre um sacerdócio do Deus Altíssimo? Em nenhum lugar. E aí vem a tradição judaica tentar dar uma explicação, e eu sei que muita gente que vai estar aqui, vai fazer comentários, vai aceitar os comentários rabínicos sobre esse tema. Mas eu vou mostrar para vocês que o comentário sobre esse tema rabínico da tradição judaica, ele não é de uma opinião só. Existem marlokot, existem discussões, discordâncias, e isso mostra que essa informação ela é de particular interpretação, tá ok? Vamos chegar lá. Quero adiantar aqui para vocês um pouco. Mas então, olhando para o texto bíblico aqui, Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, mostra para a gente um cenário muito bonito, na realidade, mas muito inspirador e espiritual, porém não traz explicações para a gente. A gente fica sem saber, vem só as perguntas. Sheelot, perguntas. Quais são as perguntas? Que sacerdócio é esse? Quem o pôs como sacerdote do Deus Altíssimo? Aonde, que lugar tem registro, ou foi falado, ou foi registrado na própria Torá sobre um sacerdócio do Deus Altíssimo? E Avraham, no texto, o reconhece como uma autoridade espiritual, porque Avraham dá o dízimo para ele. Então, Avraham reconhece Melquisedeque como uma autoridade espiritual e recebe a bênção que Melquisedeque vai dar. Agora, vamos deixar isso mais enigmático. Acompanhe comigo aqui no Sefer Tehillim, o livro dos Salmos, nas palavras do nosso grande David Ameller, o rei Davi, nós vamos ter este verso do Tehillim. Nishba Adonai velo yinachem, atah horem leolam, al divrati Melquitzedek, Adonai al yemincha machatz beyom apo melachim. Jurou Adonai e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque.
Adonai, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Veja que coisa interessante. O nosso rei Davi também está falando de alguém que Adonai vai jurar e não se arrepende. Essa pessoa é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Pergunta de novo, que ordem é essa que o rei Davi reconhece aqui e parece saber muito bem do que está falando? Ora, para isso é muito importante você voltar ao princípio do Salmo 110. E você vai ver que o rei Davi ele começa o salmo dizendo: Amar Adonai la Adoni, ou seja, disse o tetagrama, Yod He Vav He, expressão do Criador, la Adoni, Shev limini, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O rei Davi está dizendo que Adonai, o Criador, Yod He Vav He, ele está dizendo ao meu Senhor, ou seja, ele chama alguém de Senhor, de meu Senhor. Assenta-te à minha destra até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. O que os sábios de Israel vão fazer com este verso? Vão explicar que Davi está falando dele mesmo, numa forma poética. Eu não posso aceitar essa explicação. Eu não posso aceitar essa explicação. Por quê? Porque Davi não está falando dele mesmo. O nosso Mashiach, o Messias de Israel, Yeshua, vai usar esta referência para falar desse tema. Como que Davi é maior do que o Messias se ele chama alguém de Senhor? Se ele está chamando o Messias de Senhor? Yeshua menciona esse verso para dizer que o Messias é maior do que o próprio rei Davi. Mesmo sendo descendente dele, ele é maior do que o rei Davi. Então, é algo muito especial, porque na sequência do verso ele vai dizer: jurou Adonai e não se arrependerá. Lo yenachem. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E se Adonai está falando com o Messias, então ele está dizendo que o Messias é da ordem de Melquisedeque. Ele é um Cohen, ele é um sacerdote, Olam, eterno, segundo essa ordem. A palavra para ordem ali é Divrati Melquisedec. Divrati Melquisedec, ou seja, a ordem de Melquisedeque, ou os ditos de Melquisedeque, o pronunciamento de Melquisedeque. Porque a brachá, a bênção que Melquisedeque dá sobre Abraham, expressa a possessão do Criador sobre os reinos, que abençoa Abraham e a sua semente. E isso expressa a vinda do Messias. Mas não para aí, nós vamos continuar. Já vimos que a Torá mencionou para a gente a história de nosso pai Abraão e o seu relacionamento com Melquisedeque. Nós vimos aqui agora no Terrilim, no Salmo 110, onde o nosso rei Davi vai mencionar um sacerdócio novamente eterno e que o Messias, ele é dessa ordem. E agora nós vamos continuar aqui nas referências que separamos para você. Muito especial, muita informação maravilhosa que traz para a gente um crescimento espiritual muito grande. Baruch Hashem. Vamos agora na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Eu vou trazer algumas referências, tá? Mas aonde vai ser explorado esse tema é no capítulo 7. Aqui no capítulo 5, verso 6, já começa a falar sobre ele, tá? No capítulo 6 também, mas o 7 é que vai detalhar mais. Por exemplo, esses versos que eu separei, o verso 5 e 6, o verso 6 do capítulo 5 de Hebreus diz: como também diz no outro lugar, isso fazendo referência ao Salmo 110, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 6, verso 20 de Hebreus, ele vai dizer: onde Yeshua, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente Cohen Gadol, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E no 7, verso 11, que eu separei o 11 aqui, mas nós vamos ver que todo o capítulo 7 vai falar sobre esse tema. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a Torá, a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse,
segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Veja que estes versos vão expressar a necessidade de uma nova ordem sacerdotal. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas agora entramos na Massorá, na tradição judaica, e vamos ver esse tema dentro do comentário dos sábios de Israel. Agora eu quero lembrar você aqui que está me vendo, inclusive eu sei que alguns podem me criticar por isso, os sábios de Israel não têm consenso nisso. Não é uma opinião só. Há discussões, há marlokot. Isso significa que esse assunto não é 100% verdadeiro. Apesar de que, mesmo não havendo marlokot, eu não vejo coerência nele. Mas eu vou trazer as informações dos sábios, eu vou trazer as opiniões para você ver o que eles sabem, o que eles entendem sobre Melquisedeque. Ok? Então vamos lá. Então, na Massorá, ou seja, na tradição judaica, nós vamos ter, nas palavras do grande comentarista da Torá, Rashi, né? Rabi Shlomo Yitzhak, ele vai dizer, no Tratado Nedarim 32b, uma explicação midrástica é que ele é identificado com Shem, o filho de Noar. É isso mesmo que você está ouvindo. Aqui Rashi apoia a ideia de que Melquisedeque, ele é Sem, o filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e que Sem é Melquisedeque. Mas não é só ele que tem essa opinião, também um grande comentarista da Torá, Ibn Ezra, ele também, na sua referência ao próprio capítulo aqui de Gênesis, do verso da Torá, ele vai dizer, ele foi chamado assim porque ele era rei, ou seja, Melech, sobre um lugar de justiça, Tzedek. Então, ele é identificado como Melquisedeque com Shem, ou seja, com o filho de Noé, Sem. Vamos continuar. Nós temos o comentário do Targum Yerushalayim, Targum de Jerusalém, sobre Bereshit 14, 18, ele vai dizer, e Melquisedeque, rei de Jerusalém, que era Shem, ou seja, Sem, e que foi o grande sacerdote do Deus Altíssimo. Também o Targum de Jerusalém apoia a ideia de que Melquisedeque era Sem, o filho de Noé. Agora o comentário Targum Yonatan, ele vai também falar sobre Bereshit 14, 18, do aramaico ele diz, e Malcatzadika, que era Shem bar Noah, ou seja, que era o Sem, filho de Noé, o rei de Jerusalém, veio ao encontro com Avram, trazendo-lhe pão e vinho, e que ministrava diante do Deus Altíssimo. Então, até agora, eu te mostrei comentários que apoiam a mesma ideia. Mas veja esse comentário do Mussar, no Shemirat Alashon, o livro 1, epílogo 4 e 6. 4, 6. E Malquisedeque, rei de Shalem, Rabi Hia Rabba disse, Michael, o grande príncipe, oferece as almas dos tzadikim diante do seu Criador. Melquisedeque é Michael. Veja o que Rabi Hia está dizendo. Ele está dizendo que Melquisedeque é Miguel, o chefe dos guardiões dos portões da justiça, o rei de Shalem, que é a Jerusalém celestial. Então você percebeu que Rabi Hia Rabba agora não concorda com os outros comentaristas. Eu não vou trazer todos os comentários aqui, senão vai ficar exaustivo. Mas é só para você entender que os comentaristas da Torá não têm consenso. Muitos têm uma opinião igual, outros têm outras opiniões. Isso mostra para nós que não existe uma verdade absoluta sobre quem é Melquisedeque. E por que eu estou dizendo assim, dessa forma? Porque eu quero trazer para vocês o que está escrito na carta aos Hebreus e mostrar que, tal como esses sábios de Israel têm autoridade sobre o que falam, para mim, muito mais tem o escritor aos Hebreus, que para mim, uma opinião particular foi Rabi Shaul. Eu sei que tem Marlokot, eu sei que tem discussões sobre esse tema, mas para mim foi Rabi Shaul, Paulo, que escreveu Hebreus. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai trazer uma drachá, uma interpretação maravilhosa sobre Melquisedeque,
associando ele a Mashiach, ao Messias de Israel. Que coisa especial! Que coisa especial! Então, eu prefiro ficar com a opinião desse grande rabino, Rabi Shaul Mitarshis, o grande rabino Shaul de Tarsis, conhecido como Paulo. Mas não termina aqui, nós temos coisas importantíssimas ainda para falar com vocês. Veja que coisa especial que nos reserva aqui. O pergaminho 11Q13. Você conhecia esse pergaminho? Você sabe do que ele fala? É conhecido como pergaminho sobre Melquisedeque. Aqui você tem uma foto do pergaminho. Melquisedeque, que além da referência da Torá, dos Salmos, da Brit Hadashah, da tradição judaica, há também um achado arqueológico muito importante, de grande valor, o pergaminho DSS 11Q13. Vamos dar uma olhada no que está escrito nesse pergaminho. Eu coloquei aqui partes traduzidas para vocês conhecerem o conteúdo desse pergaminho. Então, olha, mais uma vez eu aproveito aqui para pedir o seu like, né? Dê o like aqui, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito. Tenho certeza que está acrescentando muito aqui o seu conhecimento e ainda outras coisas que virão. Então, é muito importante você se inscrever no canal por conta disso. Mas vamos lá, vamos ver o conteúdo, ou seja, não é todo, né? É parte do conteúdo que está nesse pergaminho, conhecido aqui como pergaminho de Melquisedeque. Das partes que eu peguei da tradução para vocês, está escrito. E quanto ao que ele disse, no ano do jubileu, você deve devolver cada um a sua propriedade. Isso seria uma certa referência a Levítico 25:13. E sobre isso ele disse, esta é a maneira da libertação ou da liberação de que todo credor deve liberar o que ele emprestou ao seu vizinho. Também uma certa referência a Deuteronômio 15. Ele não deve coagir o seu vizinho ou ao seu irmão, porque foi proclamada uma libertação por Deus. Aqui está a sua interpretação, essa é o que está na linha 4. Nos últimos dias, se refere aos cativos que, aí aqui existe um espaço vazio no pergaminho, ele os atribuirá aos filhos dos céus e à herança de Melquisedeque. Eles são a herança em meio à porção de Melquisedeque, que os devolverá e proclamará para eles a liberdade, perdoando-lhes as dívidas de todas as suas iniquidades. E isso acontecerá na primeira semana do jubileu, o qual segue os 9 jubileus. E o dia da expiação, ou seja, o Yom Kippur, é o 10º jubileu. Aí na linha 8 diz, este é o 10º jubileu, ou seja, o Yom Kippur, no qual a expiação deve ser feita para todos os filhos da luz e para os homens da porção de Melquisedeque, de acordo com todas as suas obras para este tempo, pois este é o momento do ano da graça para Melquisedeque. E por sua força julgará os santos de Deus, executando os estatutos de julgamento como está escrito sobre ele nas canções de Davi. Aí uma certa referência ao Salmo 82, Elohim, Deus, assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. E dizia, respeito a ele, que ele disse, que a Assembleia dos Povos volte ao auge acima deles. E ele, como uma referência, né, à partícula ele, que quer dizer Deus, julgará os povos, provavelmente uma referência ao Salmo 7, verso 7 e 8. Quanto ao que ele ajudou, por quanto tempo vocês julgarão injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Provável uma referência ao Salmo 82, verso 2. Sua interpretação diz respeito a Belial e aos espíritos de sua sorte que se rebelaram, afastando-se dos preceitos de Deus, aí vem uma outra lacuna no texto do pergaminho. E Melquisedeque vingará a vingança dos juízos de Deus. Aí vem outra lacuna no pergaminho. E ele irá arrastá-los da mão de Belial e da mão de todos os espíritos do seu lote. Uma referência aí aos anjos, talvez, que se rebelaram com Satanás.
Todos os deuses da justiça irão ajudá-lo. A palavra deuses aqui fala de Elohim, como seres elevados, na destruição de Belial. E o alto é, aí vem uma outra lacuna no pergaminho, todos os filhos de Deus, este é o dia da paz sobre o qual Deus falou pelo profeta Isaías, que disse: quão belos são sobre os montes os pés do mensageiro que proclama a paz, que traz boas novas, que proclama a salvação, que diz a Sião, seu Elohim, ou seja, seu Deus reina. Talvez citando Isaías 52:7. Sua interpretação: as montanhas são os profetas, e o mensageiro é o ungido do Espírito, a respeito de quem Daniel disse, até um ungido, um príncipe, citando Daniel 9:25, provavelmente. E aquele que traz boas notícias, que proclama a salvação, diz respeito a ele que está escrito, para consolar todos os que lamentam, para conceder aos que lamentam em Sião, citando provavelmente Isaías 61, 2 e 3. Para confortar aqueles que lamentam, sua interpretação, para fazê-los entender todas as eras do tempo. Na verdade, se afastará de Belial, pelo julgamento de Deus. Como está escrito sobre ele, quem diz Sião, seu Elohim, seu Deus reina. Sião é, aí vem uma outra lacuna no texto, ou seja, no pergaminho, aqueles que defendem a aliança, que voltam de andar no caminho do povo, seu Elohim, seu Deus. Melquisedeque os salvará da mão de Belial. Quanto ao que ele disse, então fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, provavelmente citando Levítico 25, 9. Gente, especial demais. Você viu cada palavra que nós trouxemos aqui da parte traduzida do pergaminho de Melquisedeque, que é esse pergaminho chamado 11Q13, ou seja, na realidade o 11 ali é uma referência à caverna que ele foi encontrado. Aí você tem outra sigla, que é o Q e o 13. Essa é a maneira como você encontra o pergaminho na seção do registro. Você viu as palavras e o link com Melquisedeque? Como ele conecta Melquisedeque, dá uma posição como do Messias, uma posição elevada, que vem executar a justiça, o juízo de Deus, que vem para salvar os justos, para redimir os justos. Ou seja, que conexão o próprio pergaminho, esse achado, que foi achado junto com os pergaminhos de Qumran, do Mar Morto. Ou seja, anterior ao tempo de Yeshua. Isso é uma revelação muito grande, e isso não entra em contradição com o que foi dito na Brit Hadashah, com o que foi dito também pelo escritor aos Hebreus. Quando nós falamos de Melquisedeque e Yeshua, nós estamos falando desse tema. Por que estamos falando desse tema? Porque o escritor aos Hebreus, principalmente, aqui eu falo da carta aos Hebreus, capítulo 7, que é onde vai dar mais ênfase a esse assunto, ele mostra Yeshua como Cohen Gadol, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso, gente, é especial demais. É especial demais. Porque nós temos algo que reflete em nós, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Quando isso se reflete em nós, por que eu estou dizendo isso? Porque se o Messias, sendo da casa de Judá, ele não pode entrar no santuário feito aqui embaixo, porque foi dado aos filhos de Arão, os sacerdotes, os Kohanim. Logo, Yeshua, sendo da tribo de Judá, não podia entrar no templo para oferecer sacrifícios, fazer expiação. Ele morre aqui assassinado, a sua morte é considerada como um sacrifício perfeito, mas ele sobe até a presença de Deus, segundo as palavras do escritor aos Hebreus, e ele oferece diante de Deus o seu próprio sangue como uma oferta de justiça e de redenção. E ele é considerado a um Cohen Gadol, ao sumo sacerdote, mas não segundo a ordem de Arão, porque não poderia. Ele aqui embaixo, ele é da tribo de Judá. Ele teria que ser da casa de Arão para isso. Mas no nível espiritual, ele é feito Cohen Gadol dos mundos superiores, dos níveis mais elevados espirituais. E ele entra no santuário não feito pelas mãos dos homens para efetuar a redenção lá. Ora, todos aqueles que estão debaixo do seu sangue, debaixo da sua consagração, debaixo da sua bênção,
fomos também feitos sacerdotes, ou melhor, um Mamlechet Kohanim, um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ora, se Yeshua é o Cohen Gadol dos bens superiores, nós fomos feitos Kohanim, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquitzedek. Todos estamos nesse sacerdócio superior. Veja que coisa extraordinária, que o nosso pai Abraão reconheceu essa autoridade em Melquitzedek. E essa autoridade ela é expressada para revelar o mundo superior, aonde nosso Mashiach, como uma referência a Melquitzedek, uma referência espiritual que o conecta a Melquitzedek, o rei da justiça, que é rei de Shalem, que é Jerusalém, mostra as mesmas características de Yeshua como rei de Jerusalém, rei da justiça. E ele faz que cada um de nós, judeus e não judeus, crentes em Deus e no Messias Yeshua, que amamos os mandamentos de Deus, que guardamos os mandamentos de Deus e temos conosco o testemunho de Yeshua, ele faz com que todos nós sejamos Kohanim, Bamromim, nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Nós somos sacerdotes de Deus, para o seu Deus e Pai. Nós fomos comprados desta terra e fomos feitos Kohanim no mundo espiritual, segundo a ordem de Melquitzedek. Ah, queridos, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha desfrutado desse shiur e entendido quem você é no Malchut Elohim, no reino de Deus. Quem você é no reino dos céus. Você precisa se apossar desta verdade e, de fato, você foi feita um Cohen, uma Kohenet, um sacerdote no reino espiritual. A sua posição é muito elevada espiritualmente. E os demônios sabem, os Shedim sabem quem você é. Os Shedim sabem quem sou eu no mundo espiritual. Debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo do sangue de Yeshua, que nos purifica de todo pecado e toda injustiça e nos capacita a ser sacerdotes no mundo espiritual, segundo a ordem de Melquisedeque, que podemos entrar na presença divina, nessa sala do trono, no Kodesh HaKodashim celestial, Sheba Shamayim, o Santo dos Santos espiritual, aonde está a presença divina. Que o Eterno vos abençoe. Nós vamos terminando o nosso vídeo aqui. Eu espero que isso tenha abençoado grandiosamente a sua vida, compartilhando esses temas tão profundos, tão interessantes, e se faz necessário nesses últimos dias você ter certeza do que você é, se apossar dessas verdades espirituais e viver intensamente essa verdade, guardando os mandamentos de Deus, a mitzvot Elohim, ve'edut Yeshua Mashiach, e o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel. Queridos, vamos terminando esse vídeo por aqui, desejando a vocês um Gemar Hatimah Tová, uma excelente assinatura no livro da vida, nesse Yom Kippur que se aproxima. Shalom Uvrahá a todos, assim espero vocês no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.